quinta ministração da nossa série O Fim dos Tempos. Abra comigo, por favor, o Evangelho de Lucas, capítulo 16, verso 19. Evangelho de Lucas, capítulo 16, verso 19. E após a leitura desse texto, mantenha a sua Bíblia aberta. Vamos lá, irmãos? Todos encontraram? Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado no Hades, onde estava sendo atormentado. Ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. E então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque eu estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu, filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. E ele respondeu: então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois eu tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, não, disse ele. Mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. A nossa leitura é até aqui, e que o Espírito Santo de Deus nos abençoe nesta noite. Amém. Amém, meus irmãos? Então, vamos lá. Céu e inferno. Mito ou realidade? Gente, que série maravilhosa que nós estamos meditando nesses dias. E tem falado muito ao nosso coração. Deus tem falado coisas poderosas e tem nos confrontado como igreja. E este é o meu desejo também nessa noite. O tema hoje, você vai perceber, conforme a gente for caminhando aqui, nesta parábola, você vai perceber que as coisas vão apertar um pouquinho para a gente. Vai trazer uma reflexão profunda ao nosso coração. Mas eu tenho plena convicção de que no final, Deus vai fazer algo especial, algo novo na sua vida. Você tem essa expectativa ou não? Amém? A Bíblia não fala sobre o céu e o inferno de uma forma alegórica, gente. Não. Mas como lugares reais. E é interessante porque a Bíblia dá ao inferno outros nomes. Então, nós encontramos outros nomes na Bíblia relacionados ao inferno. Por exemplo,
Seol, Hades, como nós acabamos de ler aqui no texto, Guerrena, trevas, Tártaro, prisão, enfim. Eu não vou, claro, me aprofundar no significado de cada nome que eu falei aqui com vocês, porque não teremos tempo, esse não seria o objetivo principal dessa mensagem, mas o que eu posso dizer é o seguinte, que se nós juntarmos os significados destes nomes, nós veremos o quão terrível é este lugar de trevas e prisão, esse abismo de fogo que arde dia e noite. E é muito importante a gente observar aqui que ninguém falou mais sobre o inferno do que Jesus. Jesus foi o que mais falou sobre o inferno. Sabia disso? Mas que lugar é esse? Quando nós falamos do inferno, que lugar é esse? De uma maneira muito simples, objetiva, para que você entenda sobre o inferno é onde Deus não habitará. O inferno é onde a presença de Deus não será mais manifesta. Para você entender. Você imaginou isso? Você consegue imaginar? Já pensou você buscar a Deus e não o encontrar? Você clamar a Deus e não ter resultado nenhum na sua oração, no seu clamor? Você imaginou? Mas a Bíblia diz que o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos, e não para nós, os seres humanos. Não. Mas, por causa do pecado, o inferno se tornou o destino da humanidade. Como diz lá o texto de Ezequiel, no capítulo 18, verso 4, toda alma que pecar, essa morrerá. Você pode repetir esse texto comigo? Vamos lá? Toda alma que pecar, essa morrerá. Agora, gente, é importante a gente entender que há dois caminhos na vida, diz a Bíblia. Atenção, irmãos, atenção, não há um terceiro caminho. Quantos caminhos temos? Dois. Qual é o primeiro caminho? O primeiro caminho é o da porta larga. Dos prazeres da carne, da escravidão ao pecado e que conduzirá ao inferno. O outro caminho é o da porta estreita, das renúncias, do amor, né, da bondade, da misericórdia, da justiça e que conduzirá ao céu. Enfim, meus irmãos, nós só temos dois caminhos. E eu pergunto, qual caminho você está? Reflita. Qual caminho você está? Irmãos, o inferno é o lugar da segunda morte. A primeira morte é a morte do corpo, é a morte física que todos nós aqui vamos passar. Eu tenho uma notícia para te dar. Se Jesus não voltar antes, meu irmão, minha irmã, a notícia que eu te dou é que você vai morrer. Falei alguma coisa estranha aqui? Nós vamos morrer. Que é justamente quando o nosso corpo vai voltar ao pó. Mas essa é a primeira morte. A segunda morte é a morte espiritual. E ela diz respeito à condenação do espírito humano, que não herdará a vida eterna, mas experimentará, meus irmãos, o tormento da separação final de Deus. Agora, queridos, olhando aqui para esse texto, nessa parábola do rico e Lázaro, contada por Jesus, veja, o texto diz que o rico morre, e ele vai para onde, gente? Quantos aqui leram o texto aqui, junto comigo? Deixa eu ver. Você estava aqui? Você prestou atenção na leitura? O rico morre e ele vai para o Hades, para o inferno. Não é isso que o texto diz? E o texto diz que lá ele tem tanta sede que ele pede que alguém que esteja do outro lado lhe molhe a língua com água. E, gente, é interessante porque aqui para nós, então, está claro que a morte não é o ponto final da vida. Irmãos, a vida não se limita entre o dia que nós nascemos e o dia que nós morremos. Mas eu quero ver com vocês aqui, eu quero pontuar
e ser muito prático e didático com vocês, à luz do texto que nós acabamos de ler, das Escrituras, sobre alguns aspectos importantes que Jesus nos ensina nessa parábola. Vamos lá? Está preparado, sim ou não? Então vamos lá. O primeiro aspecto importante dessa parábola fala sobre o contraste na vida. Qual é o primeiro aspecto? É o contraste na vida. Veja, Jesus aqui está falando de um homem rico que vivia em ostentação egoísta. O texto diz que ele se vestia de púrpura e linho fino, que eram coisas caríssimas da época. O texto diz que ele vivia em festas, em banquetes fartos, comendo e bebendo do melhor todos os dias. E aí, por outro lado, no verso 20 e 21, a parábola diz que havia um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que ansiava comer o que caía da mesa do rico. Em vez disso, os cães vinham lamber as suas feridas, diz o texto. Então, veja, observe aqui que há um contraste. Observe o contraste. Um é rico demais, o outro pobre demais. Um ostenta roupas caras, o outro se cobre de panos velhos. Um aqui se farta nos melhores banquetes e o outro passa fome. Um tem uma boa saúde e o outro é doente. Ele está cheio de úlceras, de chagas. Um aqui convive com pessoas ilustres, com a elite da sociedade, e o outro só tem ali os cães sarmentos por companhia. Gente, infelizmente a vida é isso, gente. A vida é esse quadro. É esse quadro de injustiça. Uns têm de mais, outros têm de menos. Uns morrem de comer, outros morrem de fome. Uns ostentam luxo, outros nem o básico possuem. Então, esse é o contraste na vida. Amém até aqui, irmãos? Segundo aspecto que Jesus mostra aqui nessa parábola, o contraste na morte. Primeiro é o contraste na vida, segundo é o contraste na morte. Verso 22. Veja aí, mantenha o seu texto aberto, por favor. Verso 22 diz: chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Veja, o mendigo morreu, mas o rico também morreu. Sabe por quê? Porque, meu irmão, minha irmã, a riqueza não livra ninguém da morte. Você pode morar no melhor lugar da cidade, no melhor bairro da cidade, ter o melhor carro, ter muito dinheiro, ter uma ótima saúde, mas eu quero que você saiba, entenda que a morte chega a você também. A morte chega a todos, os poderosos que vivem vidas abastadas também morrem. Todos morrem. Então veja, o rico morreu e foi sepultado. E aí eu fico pensando, né? Imagine quanta pompa. Imagine os belos discursos nesse funeral. Os elogios a este homem no funeral. Consegue imaginar? E aí você vê de um outro lado, o mendigo Lázaro morreu e o texto não diz que ele foi sepultado. Interessante. Então, o que a gente observa? Nós vemos aqui um com tanto luxo no funeral e o outro nem sepultamento digno teve. Contraste na vida, contraste na morte. Ah, meus queridos irmãos, mas eu quero dizer para vocês que a vida não termina no túmulo. A vida não termina no túmulo. Agora, veja só o terceiro aspecto dessa mensagem. Terceiro aspecto, agora fala sobre o contraste na eternidade. Você lembra do primeiro aspecto? Contraste na vida. O segundo aspecto? Contraste na morte. E agora? Contraste na eternidade. Olha o verso 22. Diz: chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para o seio de Abraão. É importante você ter um entendimento que o seio de Abraão é um termo bíblico para o céu,
o paraíso, a Nova Jerusalém, a casa do Pai. Então, o mendigo morre e ele foi levado para a casa do Pai, para a Nova Jerusalém. Portanto, queridos, eu tenho uma boa notícia diante de tudo isso que eu estou falando aqui com vocês nessa noite. Eu tenho uma excelente notícia, que o céu é um lugar de felicidade plena e eterna. O céu é um lugar onde a igreja habitará com o Senhor. Então, irmãos, partir daqui, dessa terra, partir deste mundo para estar com Cristo é incomparavelmente melhor. É bem-aventurança porque nós descansamos das fadigas. Aleluia! Você pode dar um aleluia aí ou não? E o que me chama a atenção aqui no texto é que Lázaro foi escoltado por anjos. Veja, meu irmão, minha irmã, não foi Lázaro que subiu ao céu, mas o céu veio buscar Lázaro. Olha isso, gente. Lá tem consolo. Lá não tem mais choro, não tem doenças, não tem fome, não tem miséria, não tem sede, não tem mais falta de nada. E agora Lázaro está na casa do Pai, na bem-aventurança eterna. Glória a Deus. Mas, irmãos, o texto aqui também mostra o contraste na eternidade. O verso 22 diz, o rico também morreu e foi sepultado. E aí o verso 23 diz que no Hades, no inferno, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então veja, queridos, veja, o rico que viveu de maneira egoísta, este rico que viveu só para si mesmo, que só pensou em si mesmo, ele aqui descobriu, ao morrer, que a vida não é apenas viver e que a morte, irmãos, não é apenas morrer. Porque diz o texto que ele acordou no inferno em tormentos. Talvez alguém pense o seguinte aqui nesta noite. Ah, Ronaldo, então quer dizer que você está dizendo que os pobres vão para o céu e os ricos vão para o inferno? É isso, gente? É isso que o texto está dizendo? Claro que não. Não é isso que o texto diz. Gente, veja bem. O mendigo não foi para o céu por ser mendigo. Nem o rico foi para o inferno por ser rico. Não há condenação na riqueza e nem vantagem na pobreza. Tanto o pobre quanto o rico são pecadores. A Bíblia diz, irmãos, que todos pecaram. Quantos pecaram? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, o céu, meus irmãos, não tem a ver com condição social. Todos, seja o rico ou o pobre, todos precisam se arrepender, crer e receber a graça salvadora de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos continuar. Você está anotando? Anote. Vamos lá. Mais um aspecto importante desta mensagem. Mais um aspecto importante. Você lembra do primeiro? Contraste na vida. Segundo, contraste na morte. Terceiro, contraste na eternidade. Quarto, a negação do inferno. E esse ponto também é muito importante, porque, meus queridos, hoje em dia, muitos negam o inferno. Tem gente que diz o seguinte, o inferno não existe, o inferno é aqui mesmo. Você já ouviu essa frase? Quantos aqui já ouviram essa frase? O inferno é aqui. O inferno não existe. Mas vamos pensar aqui, irmãos, se o inferno é aqui, então o inferno não é tão ruim assim, vai? Porque tem coisas ruins, é verdade, nós sabemos, injustiças, maldades, crueldades, miséria, fome, mas tem tantas coisas boas. Quer que eu te fale, por exemplo? Picanha. Tem coisas boas, tem passeios, sim ou não? Paisagens maravilhosas, viagens que fazemos, né? Tem coisa boa também. Vocês também, viu, gente? Pois quem é que vai pagar uma picanha para mim no final? Ninguém se manifestou, né? Tá. Então, gente, aqui não é tão ruim assim, não é verdade? Aqui nessa terra ainda há muitas coisas boas para desfrutar.
O inferno não é aqui. Você pode repetir isso? Vamos lá. Aí tem outros que dizem o seguinte: Deus não criou o homem para o inferno, por isso todos serão salvos. Tem gente que diz isso. Essa é a ideia do universalismo. Sim, que diz que no final todo mundo vai para o céu. Fica tranquilo, no final vai dar tudo certo. Todo mundo vai para o céu. Mas isso não é o que a Bíblia ensina, meus irmãos. E ainda outros dizem o seguinte, que o inferno não existe e quem não crer, então, será destruído. Apenas isso. O que eles pensam? Que só vai ter o céu. O inferno não. E quem não for salvo, deixará apenas de existir. Não vai existir mais. Mas esse também é um conceito equivocado, não é verdade. Porque a Bíblia ensina a bem-aventurança eterna e a condenação eterna. E meus irmãos queridos, Deus nos propõe a vida e a morte. E Ele mesmo aconselha, escolha a vida para que você viva. Quantos estão aqui ainda? Dê um amém aí. Então, gente, só há dois destinos: céu ou inferno. Só há esses dois destinos. E isso que eu estou falando, gente, é definitivo. E o texto diz aqui, interessante, que entre eles há um grande abismo. Há um grande abismo, de tal maneira, meus irmãos, que quem quiser, diz o texto, quem quiser passar daqui para lá não pode, quem quiser passar de lá para cá também não pode. A morte encerra as chances. A Bíblia diz lá em Hebreus, no capítulo 9, no verso 27, que ao homem está destinado morrer uma só vez, e depois disso, diz o texto, enfrentar o juízo. Então, meus queridos irmãos, depois da morte é acerto de contas. Depois da morte o que é? Por isso, queridos, deixa eu dizer para você, para tranquilizar o seu coração, para você não ficar tão aflito. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de boas novas, de oportunidades, são boas notícias. E eu quero dizer para você que hoje é tempo de se arrepender. Se você tiver que chorar, hoje, faça isso. Se você tiver que pedir perdão hoje, peça. Se você tiver que perdoar, perdoe. Se você tiver que se prostrar diante do Senhor, se humilhar na presença de Deus, faça isso hoje. Se você tiver que se quebrantar diante do Pai, faça isso hoje. Faça isso hoje, porque você vai encontrar misericórdia, porque a Bíblia diz que é um coração contrito e quebrantado, tu, ó Deus, não desprezará. Aleluia! Se você se aproximar diante do Senhor com o teu coração quebrantado, os braços do Senhor estarão abertos para receber você. Louvado seja o nome dEle. Você pode dar uma glória a Deus? Hoje é tempo. Hoje é tempo, você tem essa oportunidade. Mas eu vou apertar um pouquinho mais agora. Porque vem aqui um quinto aspecto dessa mensagem. Que fala sobre a realidade do inferno. Qual é o quinto aspecto? E aqui, meus irmãos, Jesus descreve o inferno. O que você vai ver a partir de agora é uma descrição do inferno. E não sou eu que estou fazendo, é o próprio Jesus. E olha só que interessante. No verso 23, Jesus mostra que o inferno é lugar de tormento. O inferno é lugar de tormento. Olha o verso 23. No Hades, onde estava sendo atormentado. Quem é que estava sendo atormentado lá no Hades? O rico. Estava sendo atormentado. Então veja. Ao contrário do que muita gente pensa. Presta atenção. Ao contrário do que muita gente pensa, o inferno não é lugar de festa, de lazer, de farra, de bebida, de mulherada, de música, de dança, de diversão. Não, tem muita gente que pensa isso.
Às vezes a gente vê aí nos filmes, nos desenhos, né? Dando essa ideia de que o inferno só tem festa. Aí alguns pensam assim, poxa vida, então o inferno é legal. Só tem festa, é alegria. Né? Mas não. É o contrário. Jesus está mostrando o seguinte, que o inferno, gente, presta atenção nisso. O inferno é lugar de tormento. O inferno é lugar de sofrimento, e como diz o Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso 42, lá é lugar de choro e ranger de dentes. Lá não tem essa festa não, não tem farra não. É choro e ranger de dentes. Olha só, segundo aqui, interessante, primeiro o inferno é lugar do quê? Tormento. Agora, no verso 24, Jesus está mostrando que o inferno é lugar de aflição. O inferno é lugar de aflição. Verso 24 diz, então chamou, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque eu estou sofrendo muito neste fogo. Gente, olha que cena é essa. Que cena mais difícil, que cena mais dramática. Nós estamos diante de uma cena assim, porque pensa aqui comigo, para quem está atormentado nas chamas, o que vale uma gota de água, gente? Nada. Absolutamente nada. E aí você vê que aquele rico, ele pede o mínimo, mas ele não terá nada. Ele quer o mínimo. Um pouquinho de água. Mas ele não tem nada. O inferno, gente, é um lugar de aflição, onde não há o mínimo de consolo e de refrigério. Você está bem ainda? Vamos ver o que é que Jesus continua aqui descrevendo? Agora no verso 26, Jesus mostra que o inferno é lugar de aprisionamento eterno. O inferno é lugar do quê, irmãos? Aprisionamento eterno. Verso 26 diz, e além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Gente, não se pode sair do inferno, porque o inferno, gente, é uma prisão perpétua. E mais, não tem tribunal que possa alterar essa sentença. Não tem, é para sempre. Continuando. Olha lá, tem mais. Verso 27, Jesus está mostrando que o inferno é lugar de remorso pelas oportunidades perdidas. O inferno é o que, irmão? Você pode repetir? É lugar de remorso pelas oportunidades perdidas. Então, aí você vê lá o verso 27, diz o seguinte, ele respondeu, então eu lhe suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai. Veja, o que é que está acontecendo, gente? O homem rico viveu desfrutando do melhor. Não é verdade? Como mostra o texto, com as melhores roupas, os melhores lugares a serem frequentados, desfrutando sempre do melhor, mas ele nunca pensou na sua alma e em sua família. Os seus irmãos, ele nunca pensou. E eu quero dizer para vocês, queridos, que tem muita gente que vive assim. Pessoas que não param para pensar que um dia a morte chega. Pessoal, um dia a morte chega. Ei! Pare para pensar. Pare para refletir. Nós precisamos ouvir aquilo que Deus está falando nesses dias, queridos. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu acho interessante, porque se eu estivesse falando aqui, você vai ganhar dinheiro, você vai ter sucesso, você é o cara, você pode tudo, todo mundo estaria vibrando, dando glória a Deus, aleluia, é isso aí. Mas uma mensagem como essa não é popular, vocês sabem disso. Vocês sabem disso, porque é uma mensagem de confronto. E sabe de uma coisa, queridos? A Bíblia precisa ser lida toda. Toda. E não apenas trechos que nos agradam. E um texto como esse, uma parábola como essa,
nos confronta diretamente, sim ou não? Quantos aqui estão sendo confrontados nesta noite? Então, queridos, muita gente vive assim, de qualquer jeito, e eles não param para pensar que um dia a morte chega, que a eternidade está aí pela frente, e que só há dois destinos. Agora, este homem, ele está preocupado com quem? Ele está no inferno, e ele está preocupado com a sua família. Ele está preocupado com os seus irmãos, ele quer que avisem seus irmãos para não irem para esse lugar de tormento. O versículo 28 diz: pois eu tenho 5 irmãos, ele está dizendo. Eu tenho 5 irmãos, deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Olha, veja bem, o pedido dele foi aceito ou não? Não foi. Por quê? Sabe por quê, irmãos? Porque no inferno, orações não são atendidas. O pedido dele não foi aceito. No inferno, não tem resposta de oração, queridos. E aí, sabe o que acontece, irmãos? Que muita gente, quando chega no final da vida, eles chegam cheios de remorso. Cheios de remorso, e eles dizem assim: eu poderia ter feito bem, eu não fiz. Eu podia ter seguido o caminho certo, e eu segui o caminho errado. Eu poderia ter me envolvido, eu podia ter me envolvido com as coisas de Deus, e eu me envolvi com as coisas do mundo. Mas, como eu disse para vocês, ainda há tempo. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de oportunidades e recomeços, queridos. Dá glória a Deus aí. Glória a Deus. Enquanto você está vivo, alguém aqui está vivo ou não? Quem é que está respirando ainda? Deixa eu ver. Ufa. Então, gente, enquanto nós estamos vivos, respirando, quero que você saiba que há tempo, é possível se arrepender, é possível ainda sair da morte para a vida, sair da escravidão para a liberdade, sair da perdição para a salvação. Ainda há tempo. Mas, queridos, depois que morrer, não tem mais jeito. Acabaram-se as chances. E aí, o que me chama a atenção é que, para piorar, este homem ainda tinha uma teologia errada. Porque ele diz o seguinte, lá no verso 27 e 28, olha só: eu lhe suplico, pai, manda Lázaro ir para a casa de meu pai, pois eu tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Então, queridos, este homem aqui, ele crê que existe uma comunicação entre os mortos e vivos. Eu quero dizer para você que não há essa possibilidade. Não há. Não existe comunicação entre mortos e vivos. A Bíblia não diz isso. Não diz isso. A Bíblia diz que os mortos não voltam. Alguém pode dizer um amém aí ou não? Você é crente ou não é crente? Você crê na Bíblia ou não? Então, se você crê, você tem que dizer um amém a isso. Porque às vezes eu fico vendo o crente consultando o morto. Que raio de crente você é? Onde é que você aprendeu essa teologia? Onde é que você viu isso? Mas é que eu preciso escutar a voz de Deus. É assim que a gente escuta a voz de Deus? Porque para você escutar a voz de Deus, é diferente. É diferente, olha só. Abraão, ele diz no verso 29, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Isto é, eles têm a Bíblia, ouçam a Bíblia. Aqui está. Então, para você escutar a voz de Deus, e quem deseja aqui escutar a voz de Deus? Você deseja escutar a voz de Deus? Então, se você deseja escutar a voz de Deus, você não tem que recorrer aos mortos ou aos profetas e profetisas de plantão. Você tem que abrir a sua Bíblia e ler, e ler, e ler, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Você pode aplaudir a palavra de Deus? Pare de ficar correndo atrás de respostas fáceis.
vou no fulano, o profeta do último tempo, porque ele tem uma palavra para mim. Ele é o campeão das orações respondidas. Eu vou na casa da irmã, fulana profetiza, fulana de tal, e olha, toda vez que eu chego lá, tem uma profecia para mim, aleluia. Pare com isso. Você quer conhecer a verdadeira profecia? Está aqui, é a palavra de Deus. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra. Louvado seja o Senhor. A palavra é a verdadeira profecia. Cuidado para você não correr atrás de profetada, porque isso vai machucar você e vai ferir o seu coração. Muitos estão revoltados com Deus, porque estão dizendo, Deus prometeu, e na verdade Deus não prometeu coisa nenhuma. Deus prometeu e não deu, porque a irmãzinha falou comigo que Deus havia dito isso a meu respeito e não aconteceu. Então Deus não gosta de mim, Deus voltou atrás com a sua palavra. Deixa eu dizer para você que o milagre na sua vida não precisa da ajuda do homem. Porque quando Deus realiza o milagre acontece como um milagre verdadeiro. A Bíblia diz que agindo o Senhor, ninguém poderá impedir. As portas quando Deus fecha, ninguém pode abrir. E quando Ele abre, ninguém pode fechar. Portanto, meu irmão, creia nisso, creia na palavra de Deus. Ela é a verdadeira profecia para a minha vida e para a sua vida. Glória a Deus. Celebra a palavra, dá um glória a Deus bem forte. É tão bom a gente saber disso, isso traz alento para a gente. Porque quando eu quero ouvir a voz de Deus, eu não preciso ficar correndo atrás do fulano, do ciclano. Se Deus quiser usar alguém, Ele vai fazer isso, do jeito que Ele quiser, a hora que Ele quiser, como bem entender, mas eu não preciso ficar correndo atrás disso. Não, nada disso. Eu vou à palavra, porque a palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Vamos à palavra de Deus, irmãos. Amém? E aí, Abraão diz, eles têm Moisés e os profetas que o ouçam. Em outras palavras, eles têm a Bíblia. Que eles ouçam a Bíblia. Seus irmãos que estão lá, você está clamando no inferno por eles? Não, não tem mais jeito. Os mortos não vão dizer nada. Que os seus irmãos ouçam os profetas. Ou seja, eles ouçam a Bíblia. Meus queridos irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus. Mas há agora, para alegrar o seu coração, há um sexto aspecto importante dessa mensagem. Há um sexto aspecto, que Jesus mostra que é a realidade do céu. Qual é o sexto aspecto, irmãos? A realidade do céu. Meus queridos, verso 25 diz, mas Abraão respondeu, filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, e você está em sofrimento. Ele está sendo consolado aqui. E você, falando para o rico, está em sofrimento. O que é que isso significa, queridos? Veja bem, guarde no seu coração. A pior dor que você suportou na terra até hoje será ultrapassada pelo consolo que você terá no céu. O apóstolo Paulo declarou lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 17, que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Foi só ser levado para o seio de Abraão, para o paraíso, para a Nova Jerusalém, que Lázaro agora não se lembra mais de doença, de fome, de tristeza, de miséria, de mendicância. Por quê? Porque o céu, irmãos, traz consolo, o céu consola, o céu é lugar de vida, é lugar de paz, é lugar de alegria, é lugar de abundância, é lugar de comunhão com o Pai. Aleluia! Lá, meus irmãos,
Lá não tem choro, não tem lamento, não tem dor, não tem luto, lá não tem morte, lá não tem doença, não tem pecado, lá não tem separação, lá não tem cansaço, não tem depressão, não tem angústia, não tem nada daquilo que marcou a sua vida de tristeza aqui. O céu é o consolo pleno e absoluto para todos aqueles que confiam e descansam na graça de Deus. Louvado seja o Senhor. Gente, a Bíblia ensina que o céu é onde Deus habita com os anjos. O céu é o destino final de todos aqueles que amam a Deus. Quantos aqui amam a Deus? Oh, glória a Deus. Gente, o céu é um lugar além do nosso mundo. O céu não é, pessoal, este céu azul acima das nossas cabeças, né, que a gente olha para cima. Não, nem o espaço onde ficam as estrelas. Não é isso. O céu é uma dimensão espiritual onde Deus reina. Glória a Deus. E lá no céu, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios no capítulo 15, lá nós teremos corpos espirituais perfeitos e incorruptíveis. E ainda, queridos, ninguém viu, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, não subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Que lindo isso, gente, que lindo isso. Por isso que fica muito complicado, chega a ser impossível descrever a maravilha que será o céu. É impossível. Mas uma coisa nós sabemos, que Jesus disse que lá haverá uma grande festa, com muitas pessoas unidas, felizes e salvas pela graça do Pai. Aleluia! Quantos querem ir para lá? Você deseja mesmo? Eu quero concluir essa mensagem para a gente orar. Eu quero dizer para vocês que hoje você tem duas opções: céu ou inferno. Quais são as opções? Céu ou inferno. Qual é a sua escolha, hein? Qual é a sua decisão? Pense, preste atenção nesse final. Pense e reflita hoje no destino da sua alma. A gente não pode brincar com isso, gente. Esse é um tema muito sério. Porque trata de eternidade. E nós precisamos refletir profundamente nessas coisas. Como diz o texto de Hebreus, o escritor aos Hebreus, no capítulo 3, verso 15. Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não endureçam o coração. Se você está ouvindo a voz de Deus e Ele está falando neste lugar, você crê nisso ou não? Se hoje você está ouvindo a voz de Deus, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. Abra-se para Deus. Abra o seu coração para o Senhor. Hoje Deus está dando a você uma oportunidade. Quem sabe a última, porque a gente não sabe o que vem pela frente, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a alguns segundos com a gente. A gente não sabe. Ah, meus queridos irmãos. E o Senhor está dizendo para mim e para você. O Senhor está dizendo para você nesta noite. Eu coloco diante de você hoje a vida e a morte. Eu coloco diante de você a vida e a morte. Diz o Senhor, escolha a vida para que você viva. Esse é o conselho do nosso Pai. Porque se você crer agora, você não entrará em juízo. Você passou da morte para a vida. Você pode ter certeza. Você pode ter a certeza e a garantia da vida eterna. Amém, meus queridos irmãos? Mas hoje é dia de decisão. Hoje é dia de decisão, irmãos. Nós não podemos brincar mais. Não podemos brincar de ser crente. É dia de decisão. E eu quero dizer para você que se nesta noite você se render a Cristo, se você se render a Jesus, você vai sair daqui com a alegria do perdão, da redenção, da salvação e da vida eterna. Você pode ter plena convicção disso, meu irmão, minha irmã. E eu pergunto,
Você quer colocar a sua vida nas mãos de Deus e sair daqui seguro da sua salvação? Hein? Portanto, entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. Entregue a tua vida a Deus. Entregue hoje a sua vida a Cristo e Ele fará novas todas as coisas. Ele fará tudo novo na sua vida. Ele vai transformar você. Vai tirar esse coração de pedra e dar a você um coração novo, um coração regenerado. Eu creio assim. E você terá o seu nome escrito no livro da vida. E viverá por toda a eternidade com Cristo. E que assim seja para a glória de Deus Pai. Amém, e amém, e amém. Vamos aplaudir ao Senhor.